Vamos para o nosso devocional em Provérbios. Abram as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 6. Nós vamos continuar aqui. Não finalizaremos hoje essa porção. Nós estamos na parte onde o pai ele confere algumas rápidas advertências ao filho. Advertências que expõem a mesma sagacidade, o mesmo perigo da mulher adúltera. A mulher adúltera é aquela que nos enreda, é aquela que conquista o nosso coração sem que percebamos. Então ele mostra como essa sagacidade, essa malícia, ela é encontrada em outras áreas, em outros pecados, em outros perigos. Existem outras coisas que têm o objetivo, coisas perversas, que têm o objetivo de conquistar o seu coração para levar ao mesmo fim. Qual é o mesmo fim? O mesmo fim é o distanciamento de Deus, que resulta em morte espiritual. Esse é o fim. Essa é a intenção da maldade. Essa é a intenção da perversidade. E o pai, então, ele oferece 3 apêndices aqui, que seriam os apêndices do sermão número 8. O capítulo 6... O capítulo 5 de Provérbios é o sermão de número 8 do pai. E o capítulo 6, até a metade dele, nós vemos alguns apêndices desse sermão mostrando essas outras realidades perigosas. Então, nós já falamos aqui de que a ingenuidade não isenta do destino da perversidade, dos versículos 1 ao 5. O pai observou aqui que ser ingênuo é ser imprudente, a imprudência leva à morte. Então, o eu não sabia não é desculpa, porque se você entendesse a importância de caminhar com Deus, você procuraria saber, então não é desculpa. Nós refletimos também do versículo 6 ao versículo 11, que foi o último devocional, sobre o fato de que o preguiçoso é o ladrão da sua própria vida. O preguiçoso é um parasita que suga a sua própria vida, mas a sua perversidade está, dentre outras coisas, em viver por causa do nutriente de outros, então ele suga o outro. A preguiça aqui é a lerdeza, é a passividade, é a falta de motivação, é a falta de iniciativa. Então o preguiçoso ele não é diligente, ele não discerne. Por isso que ele é tão tolo, e assim como todo comportamento tolo acaba em morte. Essa morte é experimentada, é importante entender isso, não somente espiritual, porque o livro de Provérbios, a sabedoria, a literatura sapiencial do Antigo Testamento é muito pragmática. Então, ele mais do que realidades espirituais, ele mostra as consequências da nossa vida mesmo. E o preguiçoso, ele experimenta isso de fato. Ele vai experimentar a miséria e morte. E isso é apenas uma sombra da miséria e morte espiritual dele. Simples assim. A sua tolice, a falta de diligência, faz com que ele não realize essas conexões, que é justamente agora o que o sábio vai aprofundar, o que o pai vai apontar. Ele vai apontar as várias consequências disso. É interessante porque esses pontos aqui, eles se entrelaçam. O pecado, ele nunca está em carreira solo, irmãos. O pecado, ele não é infértil. O pecado é fértil. O pecado, ele é fértil por causa do adubo com o qual constantemente nós colocamos no nosso coração. Então, a piedade, a mortificação, a santificação encontrará um terreno bom e fértil no nosso coração à medida que nós bombardeemos o nosso coração com isso. Mas se nós adubamos o nosso coração com o adubo do inferno, com o adubo da desgraça, da imoralidade, da perversão, com as mãos de Satanás, com a ajuda de demônios, quando nós fazemos isso, então ele se tornou um terreno fertilíssimo para a desgraça. É por isso que existem pessoas que fazem o mal assim, mesmo dentro da igreja, assim. Pessoas que são completamente motivadas, e é isso que ele vai falar agora, o perverso, são extremamente motivadas,
ativas, diligentes para falar mal do outro, para julgar o outro, para matar a dignidade do outro, para corromper o caráter do outro, a honra do outro, para maquinar o mal, para forjar a morte. Existem pessoas que são tão produtivas para a desgraça, mesmo dentro de igrejas, mesmo ouvindo a palavra de Deus, constantemente, sendo exortada constantemente. E aí, nós vamos fechar a nossa reflexão com isso. Ele tem o artifício para que a palavra não entre no seu coração e ele continue no caminho da perversidade. Ele tem uma cortina de fumaça para isso. Porque tem pessoas que escutam e não ouvem. Porque tem pessoas que são expostas à mesma palavra que outras e outras são contritas, quebrantadas e ele continua duro com as suas argumentações eloquentes. Por quê? Por causa dessa cortina de fumaça. O ponto do pai é o seguinte: isso o leva à morte. E lembra o que o pai está fazendo aqui? O pai está dando advertência, aprontando para pessoas, para situações. Por isso que o pai está dizendo assim, ó, com esses, a sabedoria faz com que você identifique esses. Olha, isso aconteceu muito comigo quando meu pai tinha ciência das minhas amizades más. Meu pai sabia e muitas vezes ele me advertiu, mas a minha estutícia fazia com que eu me achasse mais sábio do que ele. Pai, o senhor não conhece. É porque o senhor não conhece, pai. O senhor não caminha com ele, o senhor só conhece ele da boca dos outros. Mas olha como a sabedoria faz. A sabedoria faz com que nós vejamos coisas para chegarmos a conclusões de tal forma que nós não precisamos caminhar com ele para conhecer. Olha como é que faz. É o tom das palavras, são as palavras escolhidas, é a postura com que se porta. De tal forma que há um descrédito, porque a sabedoria é um dom de Deus que nos dá um discernimento impressionante, impressionante mesmo. Por isso que aqueles que caminham e já foram enredados pelo perverso, porque de alguma medida o coração já foi conquistado, eles julgam irrelevante. É porque o senhor não conhece. Eu fiz isso muitas vezes com meu pai. Muitas vezes. E ele acertou todas. Todas. Desde daquela pequena advertência, não faz isso que vai dar errado. Desde aquela pequena advertência, que invariavelmente dava errado. Até as amizades com as quais eu me envolvi mais. O ponto do pai é mostrar que essa sabedoria com a qual ele está instruindo o filho, permite que ele discirna quem são esses. Perceba o que habita no seu coração, que aquilo que habita no seu coração é exposto pelos seus atos, o seu corpo exibe isso, e qual é o destino dele. Então vamos ler aqui, capítulo 6, o tema é esse: a perversidade é insensível, dormente, cega e suicida. A perversidade é insaciável, dormente, cega e suicida. Capítulo 6, essa porção vai do versículo 12 ao versículo 19, mas nós vamos vê-la em duas partes. Nós vamos ver do versículo 12 ao versículo 15 hoje. Diz assim: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Olha como isso toma o seu ser completamente. Anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pelo quê? Por causa disso, devido a isso,
A sua destruição virá repentinamente. Olha como é interessante. É repentinamente para ele, mas não é para o pai. Não é para o sábio. Porque o sábio já sabe qual é a desgraça dele. Mas para ele, é repentino. Virá repentinamente. Subitamente será quebrantado. Quebrantado aqui é a ideia de ser esmagado. Não é aquela linguagem quebrantado como se fosse uma contrição do coração, né? Quebrantado por seu amor, né? Não é essa não. Aqui é ele será pisado. A perversidade aqui é como aquela rocha que esmaga, sem que ele perceba, né? Ele será esmagado, quebrantado, sem que haja cura. E esse aqui é um ponto assustador. Sem que haja cura. Então, no primeiro momento, irmãos, o pai ele está alertando o filho para fugir daquele cuja maldade é a sua identidade e o seu modo de vida. É o que ele é. Existem situações assim, muito interessantes, porque às vezes nós nos achamos redentores de outros. Como se a nossa amizade fosse salvar a outros. Como os nossos relacionamentos fossem salvar a outros. Mas quem sabe eu não posso ser um instrumento de Deus para tirá-lo desse caminho. Quem sabe eu não posso ser um instrumento de Deus para alertá-lo. Entenda, isso é revestido com uma roupa louvável. Mas não, aqui é tolice. Isso é tolice. Porque o pai está dizendo aqui, existe alguém, existe um tipo de pessoa cuja maldade é o seu oxigênio. Ele é muito profissional no que faz. Ele é muito sagaz no que faz. Você pensa que pode com ele? Não pode. Você não pode com ele. Ele respira isso. A vida dele é essa. Por isso que ele é identificado aqui como homem de Belial. Belial, na literatura do Antigo Testamento, corresponde à personificação da maldade. Você olha para ele e vê o mal. Como você olha para ele e vê o mal? Com a sabedoria do alto. Sem a sabedoria do alto, você não vê. Você pode ver uma pessoa que precisa ser redimida. Você pode ver uma pessoa que precisa ser resgatada. São aquelas pessoas tolas, por exemplo, que vê escarnecedores da fé e dizem assim, nós precisamos orar por eles. Precisamos. A oração imprecatória destrui, ó Deus. Esmaga os seus crânios, pega os seus filhos e lança contra a parede, não é? Oração do Salmo. Oração imprecatória. Pessoas que ativamente blasfemam de Deus. Só que nós, por essa falta de conhecimento bíblico, nós começamos a forjar uma fé emocional, uma fé completamente emotiva. E isso faz com que nós nos julguemos arrogantemente mais fortes, poderosos, inteligentes, ao ponto de não perceber que existe um limite para os nossos relacionamentos. Existe um limite. Tem aqueles dos quais eu preciso fugir. Eu preciso me afastar. Eu não posso me aproximar. Porque eu sei do seu carisma. Eu sei da sua influência. Eu sei de como ela usa as palavras de forma muito bem arranjadas e de alguma forma isso atrai. Eu sei. Porque se não atraísse, não era perigo, irmãos. Não era uma armadilha. Se fosse um monstro com chifres, garras e presas, nós fugiríamos. Mas o ponto do pai é assim como a mulher adúltera. Ela seduz e enreda sem que você perceba. Isso se tornou até história popular, como a viúva negra. Existem pessoas que são a personificação da maldade. Alguns vêm, outros não. Os que vêm são aqueles cuja sabedoria do alto está em sua mente. O versículo 12 a 14 mostra que
Todo o seu ser está envolvido naquilo que tomou o seu coração. Por isso que o versículo 14 é tão importante aqui, porque ele aponta justamente para essa realidade. No seu coração há perversidade. Existe algo que habita ali. O mal, a iniquidade. É por isso que o homem de Belial aqui é traduzido por alguns como revolucionário, como encrenqueiros, como pessoas inúteis, cujo o seu objetivo de vida é procurar encrenca e não produzir nada. É aquele que não concorda com padrões, é aquele que não concorda com modelos. Por isso que alguns comentaristas traduzem esse termo como revolucionários. Aquele que acha que a história errou, que a maioria está errado, que o senso comum está errado. É aquele que quer revolucionar tudo. Nós vemos isso em vários movimentos aqui do nosso tempo. Vários movimentos. Sejam políticos ou sociais. Observe que para esse, o mal aqui, como eu falei, é o seu material de trabalho. Ele é mais astuto em produzir a maldade do que você em se desviar dele. Então tem cuidado. Tem cuidado. Quando você perceber, e o grande ponto é esse, irmãos, o grande ponto é esse, você não vai perceber. E a percepção de outros não será aceita por você. Não é esse o grande enredo? O pai, que é o sábio, está alertando o filho que não é sábio. O pai está de todas as formas envolvendo o filho com situações, palavras, instrução, para que ele perceba que nesse mundo só sobrevive quem tem a sabedoria do alto. Só. Não adianta. Respirar não é viver. Não é. Acordar todas as manhãs não é viver. Ter saúde física não é viver. Não é viver. Porque vida transcende essa era. Transcende. Seja de ímpios, seja de justos. A vida, assim como a morte, transcende essa era. Sai do temporal e passará para o atemporal. De eternidade, e eternidade, e eternidade. Agora você tenta calcular quanto tempo isso vai durar. O grande ponto do Pai é esse. Existem aqueles, e sábio é, que sabe de quem precisa fugir, que sabe de quem precisa se esconder. Você não pode com ele. Existem pessoas nas redes sociais que eu, sinceramente, esse rapaz, olha, esse cara aqui está errado, mas se eu fosse discutir com ele, eu perdia. Perdia. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não tenho mesmo. Perdia. Nem me dou o trabalho. Nem me dou. Então, entenda. Não há fraqueza nisso. Não há frouxidão nisso. Porque ser sábio não é ser a pessoa mais forte do mundo, não, irmãos. Não é ser aquele que, segundo o padrão do mundo, sempre vence. Ciro Gomes falando, você para. Ele capta a sua atenção. É um perverso, imoral, instrumento de Satanás. Sabe por quê? Porque o seu coração ainda tem ponto de contatos com esses. Então foge. Ainda há mal no teu coração. Você não foi glorificado, não. E ele sabe como a vaidade ainda o seduz. Ele sabe falar o dialeto da carne, sabe por quê? Porque ele é a carne. O perverso é a carne. É a expressão pungente da carne. Por que os coaches atraem tanto? Por que as igrejas neopentecostais atraem tanto? Multidões e multidões. Por que as pessoas vão fazer curso do Paulo Vieira e pagam R$6.000 no final de semana? Por que é? Por que as pessoas vão pro passeio aí, pro retiro com Marçal, sei lá o nome daquele cara, e paga milhares de reais, milhares. Por quê? Ponto de contato. Tu quer? Não é difícil. Eu dou.
Aí sabe o que é a destruição desses? Eles têm jatinhos, eles têm mansões, eles não têm pudor em ostentar. Por quê? Porque essa é a moeda dele. Essa é a moeda. E ele sabe que você quer ser igual a ele. Ele sabe que as riquezas do mundo lhe atraem. Ele sabe disso. Ele sabe que eles podem cobrar milhares de reais pelo seu curso, que por final de contas, é a única coisa que fará com que eles enriqueçam de fato, porque não são os métodos dele, é o curso que você compra. Porque se fossem os métodos dele, não estava nem aí para vender curso. Porque ele não é missionário, não. Você acha que ele é missionário? Eles são missionários? Não. Ponto de contato. E você é enredado por aquilo. O ponto do pai é o seguinte, você não vai perceber. Foge dele, porque você não vai perceber. Porque nele há deleite. Ele é sedento pelo mal, pela perversidade. O versículo 15 aqui, então, que mostra o destino, qual é a colheita. O versículo 15 mostra a colheita deles. O versículo 15 diz assim: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será esmagado, quebrantado, sem que haja cura. Olha o versículo 15. O versículo 15 mostra que a prática da perversidade, ela é dormente e é cega, e por isso é suicida. Ela não é perceptível. Existe a completa insensibilidade para a morte que chegou e está tomando espaço na sua vida. Completa insensibilidade. E o sábio mostra aqui, o pai, que existe um estágio, isso é muito importante, sem volta. Sabe aquela ilustraçãozinha que rodou os púlpitos? Tão bonitinha de que alguém pedia ajuda numa enchente e Deus mandou um barco, e Deus mandou um navio, e Deus mandou um helicóptero, e a pessoa, não, eu vou ficar aqui porque o meu Deus vai me salvar. E aí dizia lá, ele morria, ou sei lá o que acontecia, aí Deus ia falar com ele, mas eu mandei um barco, eu mandei um navio, eu mandei um helicóptero, e você não viu. Deus mandou eu falar isso aqui para você. Sabia? Sabia? Mas é muito provável que alguns não escutem. Por causa da dormência. Da cegueira. Porque muitos se acham mais inteligentes do que eu. Mais sábios do que eu. E de fato são mesmo. Mas eu sou o veículo de Deus aqui. Sumindo o púlpito. Muitos agora estão medindo as minhas palavras. Medindo. Em alguma medida isso faz sentido. Em outras medidas nem tanto. Não é essa máxima toda. Não é. O seu destino é a morte. Você vai morrer. Você vai morrer. Você está dormente. As mãos de Satanás estão em volta no seu coração e você está dormente. As mãos de Satanás estão fechando os olhos do seu coração e você está cego. E o grande ponto é esse. A morte lhe assaltará e você nunca perceberá. Quando você abrir os seus olhos, você terá demônios ao seu redor para toda a eternidade. Porque exortações de sábios são instrumentos do Senhor para a salvação de tolos. O coração consumido, e é assim que a gente vai fechar o devocional. O coração consumido pela perversidade. Ele deturpa a realidade e usa muitas cortinas de fumaça, racionalizações, para enganar a si mesmo. É porque você não compreende. É porque você não entende. Usa a incompreensão. Olha, é uma injustiça que estão fazendo comigo. Usa a injustiça.
usa o vitimismo, usa a autocomiseração. Sabe quantas vezes eu já me deparei com isso? Não daria para contar nos dedos. Não dá. O modus operandi sempre é o mesmo. Porque quando os tolos veem que a sua sabedoria não vence a sabedoria do alto, ele apela para as emoções. E quando ele se depara com sabedoria do alto, que não são dobradas às emoções humanas, ele se vê completamente perdido. Porque lágrimas não comovem, choros não comovem, e a sua própria desgraça não comove. Terás o que plantou. Colherá o que plantou. E o seu escárnio em não ouvir, e a sua blasfêmia em não ouvir, fará com que eu não sinta nenhum remorso ou dor pela desgraça que colherás. Observe o que o pai está mostrando ao filho aqui. Você nasceu num lar de sabedoria do alto. Você nasceu no lar onde você viu lutas, você viu lutas, você viu lutas. Você viu pais lutando com a sua própria pecaminosidade, mas amando o Senhor. Você viu. Você viu que por mais que seus pais pecassem, eles amavam o Senhor. Eles buscavam o Senhor de todo o coração e choravam contritos pelos seus erros. Você sabe disso. Mas você escolheu a maldade. Você escolheu a perversidade. Pois, filho, morrerás. Morrerás. Porque esse foi o caminho que escolhestes. Escuta a voz do Pai falando isso aqui. É isso que o Pai está querendo ensinar. Você que não teve o privilégio de ter pais piedosos, ou não tem o privilégio de ter pais piedosos, você tem um púlpito piedoso. Você tem irmãos piedosos. Não adianta vitimismo diante de Satanás e do inferno. Não adianta o vitimismo quando Deus abrir o seu coração no dia do juízo e mostrar a sua carnalidade. Não adianta. Não adianta. Porque a autocomiseração não é redenção. Não é. Você, por se julgar forte, não é sábio. Porque, segundo vemos em Paulo e no próprio testemunho de Cristo, a fraqueza que nos leva à dependência é a maior força que nós temos. Fraqueza que nos leva à dependência. O Pai aponta aqui o perigo tão sagaz que pode prender o filho sem que ele perceba. Onde é que você está? Olhe para o seu coração agora. Quais mãos estão nele? Quais mãos? Do Espírito Santo ou de Satanás? Conversa comigo um pouquinho que eu sei quais mãos estão no seu coração. Me mostra o teu dia a dia, que eu sei. Os seus anseios. Quais mãos estão no seu coração? As suas vaidades. A perversidade é insaciável, dormente, cega e por isso é suicida. Nosso Senhor e Deus, nós não podemos, ó Pai. Nós simplesmente não podemos. Nós não temos sabedoria suficiente, nós não temos força suficiente, nós não enxergamos o suficiente, nós simplesmente não podemos. Ajuda-nos para que nós percebamos isso e corramos para Ti. Ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, para entender que a fraqueza que nos leva à dependência do Senhor em Cristo Jesus é a maior força que temos. Ou entendemos que não lutamos com a nossa própria força. Ajuda-nos, ó Deus. Se nós estamos agora insensíveis por causa da abertura do nosso coração pela perversidade,
que o Senhor nos desperte de uma forma que nós não poderemos resistir. Em nome de Jesus rogamos, por misericórdia e graça. Amém.